No século VI a.C., o filósofo grego Tales de Mileto percebeu uma atração entre um bastão de resina chamado âmbar e objetos leves, como folhas secas e fragmentos de palha, ao atritar o bastão com tecido. Daí surgiu o termo eletricidade, derivado de electron, palavra grega que significa âmbar. É o que acontece quando atritamos um bastão de plástico com tecido e aproximamos a um pedaço de isopor, por exemplo. Observa-se que há uma atração entre os dois materiais. Uma explicação para isso é que toda matéria no estado normal contém partículas elétricas que se neutralizam mutuamente. Quando ocorre atrito, algumas dessas partículas tendem a migrar de um corpo para o outro, tornando-os eletrizados. Em 1854, Heinrich Geiser desenvolveu um tubo de vidro de descarga elétrica, fechado e com eletrodos nas suas extremidades. Utilizando um gás sob baixa pressão e uma descarga no interior do vidro, aparecia uma luz cuja cor depende do gás, da pressão e da voltagem aplicada. Vinte anos depois, em 1875, William Crookes realizou um experimento que consistia em um tubo de vidro com dois eletrodos, um polo positivo chamado anodo e um polo negativo chamado catodo, e um gás em seu interior a pressão baixíssima, muito próximo do vácuo. Quando os eletrodos eram submetidos a uma grande diferença de potencial, surgiu uma luminescência na parede oposta ao catodo, que recebeu o nome de raios catódicos. Em outros experimentos, Crookes concluiu que os raios catódicos originavam-se do catodo e iam em direção ao anodo. Quando submetidos a um campo elétrico externo, gerado por placas planas e paralelas, carregadas positivamente e negativamente, esses raios sempre se desviavam na direção e no sentido da placa, carregada positivamente, provando que os raios catódicos são negativos. Esse desvio sempre ocorre do mesmo modo, qualquer que seja o gás no interior da ampola. Assim, os cientistas imaginaram que os raios catódicos eram formados por partículas negativas, denominadas elétrons, e que essas partículas existiam em toda e qualquer matéria. O fato da luminescência na ampola era gerada pelo choque dos elétrons que atravessavam o tubo e se chocavam com a parede do vidro. Em 1886, Elgin Goldstein fez uma complementação às experiências de Crookes. Ele modificou a ampola de Crookes fazendo orifícios no catodo. Dessa maneira, quando os elétrons dos raios catódicos se chocavam com as moléculas do gás, deixavam essas partículas ionizadas positivamente, por terem seus elétrons arrancados devido à alta energia envolvida no choque. Assim, as partículas positivas eram atraídas pelo catodo e muitas delas passavam pelo orifício, produzindo assim os raios anódicos ou canais. Em particular, quando o gás presente na ampola de Goldstein é o hidrogênio, cujos átomos são os mais leves que se conhecem, os raios canais apresentam o menor de todos os desvios verificados no campo elétrico ou magnético.
Imaginou-se então a existência de uma segunda partícula subatômica, o próton, com carga positiva de valor igual ao do elétron, capaz de tornar o átomo de hidrogênio eletricamente neutro. Em 1903, Joseph John Thomson propôs um novo modelo atômico, formado por uma pasta positiva recheada pelos elétrons de carga negativa, o que garantia a neutralidade elétrica do átomo. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. O modelo atômico de Thomson explicava satisfatoriamente os seguintes fenômenos: eletrização por atrito, pois o atrito separava cargas elétricas; corrente elétrica, vista como um fluxo de elétrons; formação de íons pela falta ou excesso de elétrons; e descargas elétricas em gases, quando os elétrons eram arrancados de seus átomos.